Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Concierge Cast, o nosso podcast número 2. Hoje a gente vai falar com Gabriel Edson, especialista automotivo, especialista em garantia. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre garantia de concessionária, né? Por que eles negam, por que eles dão garantia, por que eles estendem a garantia em alguns outros momentos, né? Na maioria das vezes quando é conveniente. O João tá na área, simbora para mais uma live. Inclusive agradecer o João, né? Nossa live de semana passada. Bateu quase 30 pessoas, na verdade acho que deu mais de 30 pessoas. Primeira live, né, que eu faço aqui no canal, no Instagram. Já fiz collab e tudo, mas sempre como convidado. E a primeira foi com o João aqui como anfitrião, né, como host. E a gente bateu aí 30 pessoas simultâneas na live. Isso foi muito bacana. E aí, sem mais delongas, já vou chamar o Gabriel, deixar o Gabriel se apresentar, tá bom? Já conheço o Gabriel já tem um tempinho, a gente trabalhou junto. E aí, deixa o Gabriel se apresentar, tá bom? Vou chamar ele aqui. Enquanto o Gabriel não entra, pessoal, vamos clicar no aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas aí da sua lista, principalmente as pessoas que já estão online, tá? A gente, tá bom? Quem tiver dúvidas também sobre garantia, sobre o que a gente falar aqui em algum momento, pode mandar as perguntas, a gente vai observando durante a live e vai anotando aqui no final, durante a live, não surgiu o assunto, a gente já tira a dúvida. Boa noite, meu jovem. Tudo bem? Fala aí, amigo. Boa noite, beleza? Beleza. Muito obrigado por você ter aceitado Bom participar com a gente demais? aqui. Tudo jóia. Pô, que Muito isso, amigo. Sempre obrigado. um prazer. Valeu. E aí, como é que estão as E aí, coisas? tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem aí, né? Bem, graças a Deus. Falando Tá bom. bastante, Você né? pegou a referência da música, da abertura? Ou, fiquei meio boiando, viu, pra ser sincero. Hawk. O joguinho do PlayStation, Tony Hawk. Ah, agora eu peguei a referência. Agora Pô, sim, agora sim. Agora sim. Tony Hawk era bom pra caramba, você tá doido? que abertura, que abertura. Meu jovem, diga lá, se apresente para o pessoal que está chegando agora na live aí, como se a gente se Bom, conheceu, sua expertise no mundo automotivo. Conta pra gente aí. meu nome é Gabriel Edson, né? Hoje eu sou técnico em manutenção automotiva. Hoje eu trabalho como suporte técnico de uma plataforma automotiva, onde o mecânico do Brasil todo me manda mensagem, me liga, acabando que eu fico doido. Sinceramente, você tem que ver, essa é uma coisa fora do normal. Nego de Você cima de está balsa me liga, me pedindo para arrumar carro deles, entendeu? atuando no suporte? Tô. Hoje eu Ah, tô como bacana. suporte técnico de uma plataforma aí automotiva, né? Ela Sim, presta tanto suporte quanto informações técnicas, etc. E bacana. anteriormente eu trabalhei na concessionária, também trabalhei em oficina de bairro, essas boquetas que chamam, né? Sim, E é isso aí, velho. Desde então, pra você ver, eu sou bem novo de casa, vamos dizer assim, né? Tenho minha história aí. Eu sempre fui doido com carro, mas que eu sim. comecei a mexer mesmo com carro foi só em 2017, 2017. Ah, bacana. Aí depois você conhece, aí se apaixona e já era. É verdade. Esse ramo nosso não tem jeito, né? Depois que você toma gosto, É, ué. realmente fica difícil de sair. Mas vamos Bota. lá. É, é, nosso assunto hoje foi um assunto até que muita gente me pediu, né, no Instagram. Eu recebo muitas dúvidas sobre esse assunto, que é garantia. Quando dá a Certo. garantia, quando não sai, quando não dão a garantia, como proceder. E aí, conta pra gente um pouquinho quando Ou, lá na concessionária, né, a sua experiência com garantia, como é que acontecia, se... Assim, é difícil falar assim, o carro dá problema, vai dar garantia. Porque quanto mais se vende o carro, maior a chance de dar algum problema, né? Até porque são certo, certo. diversas formas de dirigir, cada pessoa dirige de uma forma, então tem problemas que são causados pelo mau uso, ou por um uso, às vezes nem mau uso, mas por uma utilização que o carro não é planejado, né, que é diferente de mau uso, e talvez a gente até explique isso mais no decorrer da live, né, a diferença de mau uso para uso irregular, e para a relação de aprovação, era muito complicado,
O próprio consultor tinha autonomia para dar garantia, o próprio mecânico pedia garantia, como é que funcionava lá? Não, na verdade, como que funciona, né, Alex? É, o carro chega com a seguinte anomalia. Ele fala determinada anomalia lá. Então, a gente, como técnico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é consultar se o carro está no período de garantia e se ele seguiu todos os devidos passos, né? Para ele ter Sim, acesso a essa garantia. Qual que são esses passos? Ele tem que fazer a troca de óleo no período determinado pela montadora, né? Por uma sim, concessionária. Ele deve seguir aí todas as revisões periódicas, né? Sem deixar faltar nenhuma. claro. E sempre lembrando também do período, né? As concessionárias, as montadoras, na verdade, né? Isso varia muito de marca em marca. Inclusive, na Fiat, que é onde eu já trabalhei, né, na concessionária da Fiat, Sim, se não me engano, o período era de 3 anos, sabe? Isso para qualquer tipo de carro, entendi. sendo Fiat, lógico. Sim, sim. O único pré-requisito é simplesmente você fazer todas as revisões e não ser aí um defeito causado, né? Ele deve ser um defeito assim de fábrica, vamos dizer. Sim, sim. Aí eu acho que entra um pouco no que eu falei um pouco antes, sobre a garantia do mal, a diferença, né, entre mau uso e uso irregular, né? Para ficar mais claro, Sim. pelo menos no meu ponto de vista. Tem o mau uso, que é, por exemplo, o cliente comprou um carro e aí ele quis andar com o carro, ele quis atravessar um rio com o carro, sei lá, é um Já mau vi uso. demais isso aí, viu? Exatamente, isso é um uso, é um mau uso, né? Ele pegou o carro e, sei lá, atravessou um rio e entrou água no carro, componentes eletrônicos, enfim. Ele utilizou o carro de Uhum. forma errada. E é diferente de uma má utilização. Porque aí, o Sim, meu ponto de vista, vai depender muito do modelo que ele comprou e dessa má utilização. Porque, no meu ponto de vista, é exato, interpretável. Por exemplo, exato. sei lá, eu não quero citar muito montadora, mas tem alguns carros aí que a gente sabe que é comum o pessoal comprar um carro mais alto, um carro que supostamente é vendido como um carro de trilha, né? O pessoal já deve estar sabendo qual carro que é. Eu acho que eu peguei a referência. Eu acho. É um carro que muita gente renegou no início, né? Renegaram bastante. Exatamente. E é um carro que, sim, Bastante. Teve bastante ele, marketing de filme de super-herói também, né? exato. E ele é vendido como um carro de trilha, propaganda faz o carro, sei lá, o cara anda no barro, na trilha, terreno arenoso, e a gente sabe que, infelizmente, esse carro não é feito para esse tipo de terreno. E aí o cara Exato. coloca, o condutor, o dono do carro, coloca o carro nesse terreno e o carro quebra, e o carro dá algum problema. No meu ponto de vista, é uma má utilização, mas não é um mau Certo. uso, porque o carro vende essa ideia. E se o carro quebra é, algum componente, né, e o carro, como você disse, ele preenche esses pré-requisitos de manutenção em dia, serviços ok, tudo certo, assim, é um carro que vende essa fama de aventureiro. E aí você coloca ele para Exato. fazer uma aventura e ele quebra, ou ele apresenta algum, é lógico. Não vou considerar que, por exemplo, um carro desse manual, em que o cliente acaba fritando a embreagem, né? Como a gente fala, usa o termo na Uhum. mecânica, que é quando ele exige demais da embreagem do carro, pisa demais no pedal, ou faz muito controle para tirar às vezes, o carro de uma lama, alguma coisa nesse sentido. Mas, fora disso, colocou o carro na estrada de terra, estourou um amortecedor, alguma coisa, que também é uma coisa discutível, né? Depois, daqui a pouco a gente fala sobre o que dá garantia, o que não dá garantia. O amortecedor é um que a gente já adianta, né? Que é, até onde eu sei, se eu estiver Uhum. errado, você me corrige. Mas o amortecedor não é dado a garantia depois de 3 meses, e aí a gente explica por quê. Mas já colocou o carro nesse terreno, o carro quebrou, eu não entendo como culpa do usuário, eu não classificaria como mau uso, pelo menos no meu ponto de vista, Uhum. porque é um carro que vende essa ideia. Uhum. Não, assim como você disse, é um carro que é feita a propaganda dele entrando pro meio do barro,
Exato. puxando as coisas, essas coisas do tipo, né? Aí, Sim, quando você vai ver, exigir do carro, né? Aí vai, acontece esse tipo de coisa aí, que inclusive tem se tornado muito normal é, nesse carro em específico, né? exatamente. Né? E lá na época, você pegava mais carro assim, você trabalhou na Fiat, né? Você pegava mais. Como é Sim, que era, melhor, como que era o processo de garantia? Acho que a pergunta seria essa. Ele é mais lento, o carro ficava muito tempo parado, tinha peça, não tinha peça, dava meia garantia, porque isso olha, também existe, da metade da garantia. olha, o que que acontece? Chegava, assim que o carro chegava, a gente já fazia o diagnóstico, né? Logo que a gente tivesse feito o diagnóstico, a gente já tirava a peça, colocava lá a notinha, falando, exemplo, esse sensor de pedal de freio não está funcionando, está apresentando circuito aberto, alguma coisa do tipo. Beleza. Sim, Colocou, entregou para a garantista, e aí ela envia para a montadora, né? Eles fazem a, vamos falar assim, avaliação, né, dessa peça. Então eles dão, caso seja negado, aí, na verdade, eu nunca peguei um caso que foi realmente negado, sabe? mas, Mas esse que é o mas, processo. mas só para eu entender, então não é o mecânico ou o eletricista que avalia a peça. E você identifica a falha, Sim, sim. tira a peça Ele, e já solicita garantia se o carro cumprir todos os padrões, é isso? Todos os requisitos. Revisão, olha, está no sim, prazo lá de chegar. a primeira coisa que você tem que fazer como técnico é avaliar se ele está por dentro dos parâmetros, que ter feito todas as revisões periódicas, né? Estar no tempo de Sim, garantia, ter feito aí todas as trocas de óleo, entende? E hoje em dia também, ô Alex, hoje em dia tem a garantia que eu nem, sinceramente, eu nem sei como que se pronuncia, não sei se é serviço ou serviço, mas é uma garantia que é adotada, né? Você contrata ela juntamente aí com o ato da compra do veículo. a garantia E estendida, no ela, caso. não, Ou não? não, tem dois tipos de garantias. Tem Sim, dois tipos de garantias. Quando você compra um celular, você tem 30 dias para o seu celular dar qualquer problema, certo? sim. Mas normalmente eles também vendem uma garantia, que no caso foi o que já aconteceu comigo, inclusive. Eu fui lá, comprei meu celular e a mulher virou e falou assim: olha, você, você pode comprar mais um ano de garantia e você vai pagar determinada porcentagem, se der perda total, e, e aí qualquer coisa que cada vai ser homologado e tudo mais. Eu falei assim, Não, não, então, beleza. mas isso Aí, mas é uma garantia ou um seguro? Porque eu já vi isso em é concessionária, um seguro. é um seguro, então não é É um garantia. seguro, mas também é chamado de garantia. São conhecidos Ah, como a garantia service. ah, Entende? Porque muitas ah, montadoras, inclusive a grande maioria, né, da nossa frota brasileira hoje é constituída dessas duas montadoras e elas vendem determinado serviço. Você vai lá, compra e adota essa garantia. Você fecha o contrato, né? entendi. Vamos supor que eu estou em outra cidade. Vamos supor que eu estou em outra cidade. Tá eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. Aí a gente está lá e o carro estraga. O carro simplesmente estragou. Ah, Sendo tá. uma pane, eles podem tanto só levar o carro para a concessionária arrumar, ou eles podem arrumar no lugar. Caso eles não consigam assim pagar a minha volta no mesmo dia, qualquer tipo de meio de transporte, né? Todos os Sim. ocupantes do meu veículo eles têm o direito de estar no hotel, dependendo da montadora. Isso é, né? A Toyota, por exemplo, é uma delas. Entendi. Entendi. Porque na época que eu trabalhava assim, isso vai depender de cada montadora, né? Sim, Esse sim. período que você disse, ele era adicional ao período da garantia, ou ele corria junto com a garantia, esse serviço extra de garantia do veículo? Não. Ele corre junto com a garantia.
Ah, tá. Então ele é uma garantia estendida. Ou melhor, desculpa. Ele é É, uma garantia de serviço estendida. Não é uma garantia estendida. é, Porque o que eu tenho percebido sim, muito, sim. entende? Porque o que eu tenho percebido muito hoje, não sei se você vai lembrar, quando a Hyundai veio para o Brasil, ela fez garantia de 5 anos nos carros. Uhum, que inclusive é o que É, a Toyota está fazendo com os carros aí a partir de 2020. exatamente. Mas por que a Toyota está fazendo isso, né? Vamos pegar um pouquinho antes da Hyundai. A Hyundai veio para o Brasil e aí o pessoal tinha medo de comprar carro coreano, porque já vieram outras montadoras para cá, como a Kia veio no passado, e foi embora, abandonou todo mundo, Certo. na mão. Então acabou que a garantia virou mais um item, virou um acessório do carro, né? Então antes se dava Uhum. garantia de 3 anos, que é padrão, e aí quando se quer vender um novo produto, eles estendem a garantia, que é o que a Toyota está fazendo, até porque ela está lançando os modelos, né, repaginados, está tirando etios de circulação, né? Está tirando etios de linha, Uhum. está vindo Corolla híbrido, antes só tinha o Prius. Então, e o Prius a gente pode falar um pouquinho Inclusive, também da. Ah, a garantia desses carros é muito interessante, ô Alex, esses híbridos. sim, Porque além da garantia da Toyota de 5 anos, essa nova frota aí de híbridos, né? Eles sim. estão acrescentando mais 3 anos na garantia deles. Ou seja, a garantia deles vão para 8 anos. Mas no caso dos híbridos, os últimos 3 anos, né, esses 8 anos, é só para a parte híbrida, né? Não é para o carro todo, não. Ou é para o carro todo? Sim. Que até onde eu sei é só para a parte híbrida. Olha, até onde eu pesquisei, estava especificando carro híbrido. Ah, tá. Ah, de forma Somente geral. carro híbrido. Ah, tá. É, de Entendi. forma geral. Não vi nenhum tipo de especificação do tipo somente a parte híbrida ou algo do tipo, sabe? Entendi. Porque, né, até para a gente recapitular e deixar bem claro. A garantia, para você receber a garantia do seu carro, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas para você receber a Certo. garantia do carro, você vai fazer as trocas de óleo e as revisões, né? Por que a gente fala troca de Uhum. óleo e revisão? Porque dependendo do carro, se você rodar pouco, geralmente a troca na maioria das montadoras, é 10 mil quilômetros ou um ano. Então, se você. Uhum. Só que o óleo também, ele tem um prazo de validade, de um ano. Certo. Então, é 10 mil quilômetros ou um ano, que vence primeiro. Se o seu carro não obter a quilometragem de revisão, seja 10 mil, 12 mil, 15 mil, que é o máximo que as montadoras elas colocam, né, como limite para revisão, você precisa fazer a troca de óleo por causa do ano, né, que é a validade do óleo, e quando o carro completa aquela revisão, aquela quilometragem, ele faz a revisão. Então pode É acontecer sempre contando 1 quilômetro para mais, 1.000 quilômetros para mais ou para menos, né? isso, é a tolerância, né? Você pode, se o carro faz com 12, É, você pode fazer com 11 ou com 13, né? Até exato. ali é tolerável. Mas tem a questão do ano, que aí também é a mesma coisa, você pode fazer com um mês para menos ou um mês para mais. Porém, É, tem a questão que precisa avaliar, porque não são todas as montadoras que aceitam isso. Por exemplo, na época que eu trabalhava no concessionário de caminhão e ônibus, eu trabalhava diretamente no departamento de ônibus. E aí era o seguinte, a gente teve um problema muito uhum, grave com os ônibus, que eles trabalhavam com motor MWM. Esse motor, ele passava água para o óleo, enfim, ele consumia certo. água, né, que é o que a gente usava. Então, os ônibus tinham garantia de um ano, se não me engano, era só um ano, porque trabalha em regime severo, um ônibus, dependendo da rota que ele faz, ele roda mais de 100 mil quilômetros por ano. Né? O ônibus Não, roda o tempo. mas isso aí também, você pensando pelo lado que o veículo ele vai trabalhar em nível extremo, né? Sim, Isso é perder tempo para a montadora, isso é jogar ela no buraco. Porque você coloca uma garantia aí sem ter tempo limitado e sem ter quilometragem limitada, exatamente para um carro, para esse tipo de carro, né? É perder tempo. Porque você vai estar jogando dinheiro fora. Ainda mais então, trabalhando nas condições severas. É tanto que na VW, né? Volkswagen e em outras montadoras, exemplo, a Hilux não, a Amarok, ela é 5 anos ou sim, aí 100 mil quilômetros rodados. Porque exatamente por causa disso, né?
Então, pois é, mas aí é a grande questão da garantia, que é onde eu até queria entrar nesse nosso debate, né, nessa nossa conversa. Porque é o seguinte, lá o que eles faziam? Hum, A garantia era do ano, independente da quilometragem. Só que a Volkswagen, ela usava a garantia dela como uma estratégia para vender ônibus. Por quê? uhum, Principalmente no Horizonte, o mercado é totalmente da Mercedes-Benz. Isso é indiscutível. Com os certo. móveis, né, agora com o modelo do móvel, é que conseguiu entrar um pouco de Volvo e a própria Volkswagen, apesar de não ter o modelo móvel, né, o BRT, o articulado, ela colocou os ônibus que a gente chama de padrão, né, que são os ônibus convencionais, ônibus de ligação, né, entre bairros. Uhum, Então, o que eu fazia? Para conseguir, aí onde até eu queria entrar, o porquê da extensão da garantia para alguns modelos, a diminuição da garantia para outros. uhum, A Volkswagen usava isso como uma ferramenta, e ela ainda usa, tá? A Volkswagen específico para modelos topo de linha, ela trabalhava com a extensão da garantia. Por quê? Ela queria entrar no mercado de ônibus, mercado principalmente em Minas Gerais, totalmente dominado pela Mercedes, e aí o que ela fazia? Ela já certo. garantia de 100 mil. Só que ainda teve o agravante do motor MWM. Então, o que a gente fazia lá? A gente tinha que fazer a AEG, que era a análise de extensão de garantia. Para que os clientes ficassem satisfeitos com a marca, comprassem mais ônibus, no caso, né, da onde eu trabalhava, eles estendiam a garantia ali por mais 2, 3 anos sobre a análise. Então, assim, Uhum, é o que a gente fala isso sobre o mau uso. O ônibus é um uso severo. Então, assim, se o cliente, mesmo que fosse no caso dos ônibus específicos, para quem não sabe, as garagens, né, de ônibus, elas já têm uma manutenção lá dentro. Elas geralmente, esses ônibus não vão para a oficina. A oficina já é a própria garagem, já tem lá as uhum, válvulas, equipe de mecânica, enfim. Só que os ônibus em garantia de um ano, eles não tinham qualquer problema, eles ligavam para o concessionário, olha, o carro deu um problema, eu preciso que vocês venham aqui e resolvam. E aí, por isso tinha um plantão, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles negociavam a venda do carro, do ônibus, no caso, e aumentavam a garantia. Assim, olha, dependendo do problema que der, independente de ser um motor MWM, que isso era até uma ação de campo, um recall, como a gente conhece hoje, mas independente disso, nós vamos trabalhar aqui com a extensão da garantia, análise de extensão de garantia, a AEG. uhum. Ah, o ônibus queimou a junta do cabeçote. É uma coisa que não tem muita intervenção do motorista, desde que ele trabalhe no giro e o ônibus não tenha um aquecimento, né? Não sobreaqueça o motor. Desde que ele tenha o líquido de acordo, né, com os parâmetros. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que por mais que a empresa de ônibus e empresas de caminhões e tudo, o próprio bem o caminhão, o ônibus, é ele que gera a renda da empresa. Então, dependendo do serviço, eles Exato. não vão esperar a concessionária chegar lá para fazer a revisão, ou levar o ônibus ou o caminhão para a concessionária. Uhum, Então, o que eles fazem? Ó, se você mantiver aqui o líquido de arrefecimento, ok, o motorista bem treinado e tudo certo, a gente faz uma análise dessa extensão da garantia. Aí o que eles fazem? Eu vou fazer um serviço em garantia. Caso a montadora não pague, vocês vão pagar metade do serviço. Ou a concessionária, que era representante, vai arcar com o custo para manter o cliente. E depois ela se acerta com a uhum. montadora. Porque, até para deixar claro, isso aí é padrão para todas, quem dá a garantia é a montadora, não é a concessionária. Exato. Né? Exato, Então, exato. Muito bem colocado. a gente falou isso na semana passada com o João, a diferença entre montadora e fabricante. Fabricante de carros hoje é Bugatti, é Ferrari, os carros são totalmente fabricados dentro dela. A Lamborghini, o carro é todo fabricado dentro da montadora, dentro da fábrica. As Né? montadoras, Fábrica, montadora e concessionária, né? isso, isso. Então a gente falou de fábrica. A fábrica são os processos quase manufaturados, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce, enfim, são carros que são totalmente Uhum. personalizados. Aí tem as montadoras, que é o que a gente mais tem no Brasil hoje, que elas vão em fornecedores externos, compram diversas peças e montam o carro dela. Isso aí serve para todos. Toyota, Uhum. Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Jeep, enfim, todas. Por quê? Um exemplo. A gente está tendo o recall aí Tanaka, Takata, que é do Nakata. airbag. Não, Exato. Takata. Takata. Ah, tá. Nakata é amortecedor, da Takata. E aí, o que eles fazem?
Essa fabricante de airbag, ela fabricou para um monte de gente. Ela fabricou para Fiat, para Chevrolet, para Toyota, enfim. Só que ela identificou que quem Uhum. comprou o maior lote de peças com defeito foi a Chevrolet. Então, está se fazendo um recall de airbag do Chevrolet. E para fazer o recall, não precisa estar na garantia. O recall ele é eterno. Se o seu carro já tem 20 anos de uso e a montadora descobriu que precisa fazer um recall, você pode fazer independente se você faz a revisão na concessionária ou não, se já saiu da garantia ou não. O Exato. recall é seu direito. É uma coisa do carro. Independente de quantos donos o carro teve, se o carro já foi de um lojista, enfim, se você já fez o motor do carro, independente, o recall você sempre vai ter direito. Então, Isso é, oi? isso é contando, Oi? isso é contando que, qual, né? Que tenha? Isso é contando que tem estoque, Sim, tá me ouvindo? agora sim, agora sim. Tinha dado uma Tanto travada. que tem estoque para fazer o recall. Exato. O meu carro, por exemplo, eu tenho uma idade do meu pai, né? 99. Aí teve um dia que eu resolvi levar ele para alinhar. Nisso que eu abri a OS dele, apareceu lá que eu tinha 2 ou 3 call para fazer, eu não lembro. Mas eu Sim. falei, e aí, dá para fazer? Era tipo troca de relé. Aí os caras falaram, até daria sim, pô. Na verdade, isso não tem nada a ver, né? É a parte de garantia com o recall. Aí, só que acabando que não deu porque não tinha mais disponível. Tipo assim, não era mais compatível as versões. Sim. Mas você sabe que a concessionária é obrigada a manter o recall por 20 anos, né? Ah, é? Então, 20 anos. Então, Essa eu não sabia, não. tinha que abrir uma ordem de serviço, como se abriu, tinha que fazer um que a gente chama em BO na fábrica, um pedido de BO, É, para a unidade parada, é. e aí dariam prioridade para o carro, para a peça, aí eles mandariam a peça para o recall. Foi um chamado Lógico, para a fábrica, né? exatamente. Lógico que se você faz um recall quando está em evidência, por exemplo, esse da Chevrolet mesmo, você precisa ligar na concessionária mais perto da sua casa, verifica se tem a peça que precisa, né? No caso do airbag, caso precise ser trocado. Se tiver, eles agendam. Aí você leva o carro, eles avaliam. Se precisar trocar a peça, já está lá. Mas no caso de um Certo. carro em que passou o período, por exemplo, o que acontece? A gente precisa também entender que a concessionária ela tem que ter estoque, e estoque custa dinheiro. Então, se um carro de Exato. 99, o carro é 99, né, que se diz. Se o recall foi em Isso. 2005, por exemplo, 99. eu aposto que em 2005 teve um boom de carros na concessionária e eles fizeram, sei lá, Uhum. 2 mil. Só que com o tempo, o número vai caindo. Então não compensa mais para eles ter essa peça em estoque. Né? Então É você o precisa tipo, é o fazer. tipo de, é o tipo de coisa que sinceramente nem compensa ter. Porque eu trabalhei lá mais de um ano. Foi mais ou menos, vamos colocar aí um ano. Sim. E nesse meio tempo, do meu carro, foi o único que entrou lá, velho. Foi o único carro que Sim. entrou lá. Isso eu acredito que vai mudar muito Tipo com assim, a teve. tá falhando, seu áudio está falhando. No finalzinho que eu tava, chegou uma estrada para restaurar ela completa. O cara é muito doido. Isso. Ele foi restaurar a estrada numa concessionária. Peraí, pessoal, acho que vocês estão ouvindo bem? Para mim tá cortando aqui. Tá melhor? Quem tá na Como é live, que tá? se tiver ouvindo, manda um joinha pra gente. Porque para mim tá cortando. E Tá aí? cortando para vocês também aí? Voltou? Você tá me ouvindo bem? Você tá ouvindo? Como é que. Ah, não, então Eu tô ouvindo. beleza. Pra mim deu uma picotada, mas deve ser meu sinal. Eu tô ouvindo você normalmente. Sim, Tá me ouvindo? tá aí, ó. Tá cortando. Manda aí que tá cortando. É. Paulo. Pedro Aí. Paulo. O P... Voltou? Vamos desembolando aí. Porque eu, sinceramente, eu tô do lado do Holden, velho. Então não tenho mais o que fazer. Não, não. Mas eu acho que é da própria. Do próprio Instagram. Mas eu acho que voltou. Acho que voltou. Ah, não. Então tá bom.
Tá melhor, acho que tá melhor mesmo. Mas, no caso, é o que você falou. O seu carro foi o único que entrou no período que você teve lá com esse recall. Só que, na minha opinião, isso vai mudar porque agora, a partir desse ano, não vai se imprimir mais o documento, né? O CRLV vai ser digital. Uhum. E naquele aplicativo, carteira CNH digital, né? Carteira de identidade digital, enfim, que é o aplicativo que você baixa no celular, ele vem os recalls pendentes. E aquilo ali você vai precisar fazer. Não vai ter jeito, não vai ter escapatória. Ah, é? Agora é obrigatório. Todo recall que tiver pendente no Aham. seu carro tem naquele aplicativo. Então, assim, vai dar muito. Eu acredito que no primeiro momento, né, pessoal, isso vai começar a partir desse ano, tá? Porque o documento vai chegar, então na hora que a pessoa vê, ele. Assim, a gente sabe que tem dois tipos de cliente. Tem o cliente que vai ver, por Mecânicos de exemplo, é cliente assim, de usuários, né? plantão aí, ó. Você tá por aí? Mecânicos de plantão. O Gabriel caiu. Mecânicos de Voltou. plantão, veículo para concessionária, então, hein? Como é que é? Alex, Oi. para os mecânicos de plantão, é ótimo momento para mandar currículo para concessionária. Exatamente, exatamente. Por quê? A gente, é o que eu estava falando, a gente tem dois tipos de cliente, de motoristas, né, de donos de carro. Tem aquele que gosta de tudo certinho, ele tem um carro 89. Ele vai ver que existe um recall, ele vai atrás da montadora e não vai dar passo ali para a montadora, não, da concessionária, e não vai dar passo para o consultor técnico até fazer a revisão do carro dele, Até ter. Sim. fazer o recall. E tem aquele que fala, meu carro é 89, não deu problema até hoje, não vai dar mais, essa peça eu já até troquei, já comprei uma peça melhor, Não, então, aí a luz do carro da injeção do cara tá acesa e ele estranha quando ela apaga. Fala assim, aí, o que que tá acontecendo que essa luz apagou? A luz do painel do cara tá assim, ó. exatamente. E aí, aproveitando essa questão da luz da injeção, vamos lá. Na época que você trabalhou com garantia, teve algum caso que você viu que a garantia negou algo, que a montadora, alguém negou algum serviço que realmente era preciso fazer uma garantia do carro? Ou nunca negaram? Olha, eu acho que não, viu, Alex? Sinceramente, eu acho que não. Não, eu vi eles negarem uma coisa, mas que foi. É lógico que ia negar. O que que acontece? O cara tava na BR, o cara tava na BR. Aí ele tava lá, de boa, de quarta. Não, ele tava de quinta, na verdade. Eu tava Sim. lá chinelando, chinelando, chinelando. O que que acontece? O cara foi reduzir pra quarta. Chuta onde que caiu o Alex? Caiu na segunda. Nossa, é mau O que que uso. acontece? Ah, Não, cara, aí o que que acontece? Overspeed. Quebrou todos os parafusos do volante do motor. Aí o que que o cara falou? Garantia. Ele queria porque queria que tivesse garantia, velho. não dá. Aí Mas foi lá e a gente chamou os responsáveis, né? Lá da montadora, eles foram lá, olharam. E mesmo assim, ó, tipo assim, a gente só falou isso porque o cara virou e falou assim, velho, eu vou processar essa montadora, eu vou processar a concessionária, porque por causa disso, disso, daquilo, eu faço tudo certinho. Pô, faz tudo certinho, mas isso não é uma coisa que vem de fábrica, amigo. sim, sim. Aí entra no mau uso. Né? Nem É, ué. né? Entende que o motorista tem que saber, no mínimo, conduzir o carro de forma correta. Isso é totalmente mau uso. Eu não Sim. sei como falar, porque tem a questão assim, ó, a garantia do veículo ela é uma cortesia, né? Porque, na verdade, qualquer montador, qualquer negócio que você faz, qualquer transação, se não me engano, você tem 7 dias úteis para arrependimento e 30 dias úteis para resolver o problema. Uhum. Mas 30 dias para que o carro pode ficar parado em concessionária, né? Isso é direito do consumidor e tudo. O carro pode ficar 30 dias parado, né? E é lógico, nenhuma montadora quer isso, porque isso causa um dano horrível. Pessoa, aquela história, né? Se você presta um serviço bom, Uhum. a pessoa só vai falar com você se alguém comentar que precisa daquele serviço. Ela fala, olha, eu levei o carro na concessionária X e o serviço é muito bom. Agora, se você presta um mau serviço, isso é para qualquer coisa,
independente do assunto que você estiver conversando, a pessoa vai chegar e falar, ó, eu levei meu carro na concessionária e me atenderam super mal. Então, a propensão da pessoa falar mal de algum serviço que ela receber de forma irregular ou de forma ruim é muito maior do que ela receber um serviço bom e comentar com as pessoas. Então, 30 dias o carro pode ficar na concessionária, por lei, Exato. sem maiores dores de cabeça jurídicas, né? Vamos colocar assim, para a montadora. Só que tem um grande porém com isso. Por exemplo, Exato. são 7 dias para desfazer o negócio e 30 dias para resolver o problema. Só que elas usam a Uhum. garantia como uma ferramenta, como um acessório, uma ferramenta para melhorar a venda, né? Para engajar a venda do carro. O que a gente falou, Não 5 só anos. não só do carro, mas como a montadora mesmo, né? Isso hoje em dia tem se tornado um marketing. Porque, como eu já citei, eu vou citar de novo, em 2020, né? A Toyota ela aumentou a garantia dela para 5 anos. Sendo que a Toyota, tipo assim, todo mundo é doido com o Fala Corolla, super por bem, quê? É o carro que não não quer, quebra, velho. em forma de É não o carro que quebrar. não quebra. Ué. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam o carro que não quebra e aumenta a garantia deles mais 5 anos. Ou seja, eles garantem que durante 5 anos o seu carro vai estar intacto. Entende? Ou seja, eles estão garantindo que a maior parte da frota deles vai continuar intacta durante 5 anos. Isso Sim. é marketing puro, velho. Ah, Que isso? Você engavanta, não, você faz assim todo o público olhar diretamente para você. sim. Há mais ou menos 1 ano e meio, a Peugeot fez uma campanha e durou só 6 meses. Que se Uhum. você levar o carro na concessionária e você tiver, né, para fazer a revisão, e você tivesse realmente insatisfeito com o seu carro, e meio que você. Eles falavam que você não precisaria provar a sua insatisfação. Mas Uhum. a gente Ah, sabia que tá. você tinha que provar a sua insatisfação. Mas se você provasse, vou falar, vou vender o peixe do jeito que venderam na época. Se você tivesse insatisfeito com o carro, a revisão seria totalmente gratuita. Você não pagaria nenhum real. Então, Uhum. tipo assim, se você chegasse com o seu carro 10 mil quilômetros, hã? Você falou alguma coisa? Ficou Não, mudo. mas Tá mudo. Tá mudo. pode continuar falando, não vou Deve ser o fone. cortar essa linha de raciocínio, não. Eu ia comentar, mas pode continuar Não, falando. eu disse o seguinte. É, É, tá oi? mudo? Tá cortando. Tá me ouvindo ou tá mudo? A galera aí tá me ouvindo ou tá mudo? Pra mim tá É falhando. que isso não dá. Pra mim voltou a falhar. Voltou? Então eu vou fazer o seguinte. Pera aí. Você quer sair e voltar? Acho que travou. Não, tá travando. Como é que tá? Acho que agora voltou. Voltou. Você tá me ouvindo Como é que bem tá? aí? Tá ouvindo? Tô. Tá cortando. O áudio tá falhando Não e tô tá ouvindo, não. cortando. Tá tipo. Não. Tá, então deve ser Pode um falar. pico na rede, mas aí daqui a pouco vai voltar. Mas o que eu tava falando, se não voltar, a gente olha, tá? Só para não perder o raciocínio. Mas a Peugeot tinha essa propaganda. Se Tá melhor? você comprasse o carro, né? Se não me engano, foi aqueles modelos novos, o 208, 308, depois esse facelift, né? Que fizeram. Não essa última versão, a versão anterior. Se você comprasse o carro e tivesse insatisfeito com qualquer coisa que fosse no carro, você não precisaria pagar a mão de obra da revisão. Ou, na verdade, a revisão em si, você não pagaria. É lógico que. Se tinha, desculpa. Eita, peraí. É lógico que tinha que provar. Eles falavam que não, mas você tinha que provar
para eles que você estava insatisfeito. Então, assim, o carro quebrou no período, deixou de fazer algum serviço, ou precisou rebocar o carro, enfim. Qualquer falha, você tinha que preencher, na verdade, assim, você tinha que preencher um relatório explicando a sua insatisfação e como a Peugeot poderia melhorar aquilo. Então, assim, se você colocasse lá, meu carro, sei lá, deixei a luz acesa, descarregou a bateria e eu estou insatisfeito porque essa bateria não dura nada. Um exemplo. Eles vão te convencer que foi uma falha sua, né, que não foi um problema da bateria, enfim. E aí, não era uma insatisfação com o carro, né, foi um problema causado. Aí você acabaria pagando a revisão. Mas, o carro, sei lá, a bobina queimou, parou de funcionar, enfim. Aí você colocava, e se fosse algo irreversível, eles meio que realmente não cobravam o serviço. Mas, assim, eu acho que não durou 6 meses essa campanha. Porque é muito prejuízo. Muito, muito prejuízo. O Gabriel caiu. Gabriel. E outra coisa, pessoal, até o Gabriel voltar. Voltou? Gabriel, tá ouvindo? Gabriel, tá me ouvindo? Tira o fone, porque eu acho que é o fone que tá com problema. Desliga o fone. Usa o áudio normal do telefone. Tá me ouvindo? Gabriel? Outra coisa, pessoal, até o Gabriel conseguiu ouvir a gente aí, é uma coisa que a gente pediram para a gente falar aqui, que é a garantia de seminovos. O Gabriel caiu, espera ele chamar aqui para a gente colocar ele de novo. A garantia de veículos seminovos, tá? A concessionária, desculpa, a montadora, ela é a única que dá a garantia ali de 5 anos, 3 anos, enfim, de acordo com a estratégia de marketing dela. Só que muita gente acaba perdendo isso, não sabe, é que se você compra um carro seminovo, a loja precisa te dar uma garantia de 3 meses de motor e caixa. Na verdade, ela não precisa. A garantia de loja, o que a gente falou, é de 1 mês. Né? Por uma conveniência, eles acabam colocando ali 3 meses ou uma quilometragem específica. Por exemplo, 1.000 quilômetros para que o cliente utilize o carro durante esse período. Mas, assim, se você comprar um carro, nós estamos em 2021, se você comprar um carro que tem 5 anos de garantia, que foi fabricado em 2019, e você compra esse carro numa loja de seminovos, que seja na concessionária, ou que seja uma loja multimarcas, ou não tem a garantia é do carro. Então ela continua vigente, mesmo que o carro não esteja comprado 0 km. A garantia é do carro, independente do dono, tá? Além disso, caso seja um carro que já tenha acabado a garantia da montadora, você tem a garantia, geralmente, da loja de 3 meses. Mas o convencional são 7 dias para arrependimento, para cancelar a compra, né, ou a venda do carro, mais 1 mês de garantia, ou 1.000 quilômetros, por exemplo. Eu lembro que a gente fez um... Sim. Agora acho que voltou. Uma curiosidade. Sim. Agora voltou legal. E tá travando? Como é que tá? Não, tá bom, agora tá bom. Você ouviu? Se... Travou legal. Não sei se foi aqui ou se foi aí, velho. Não, pra mim agora tá tranquilo. Então vamos tocar o barco. Sim. Desculpa cortar essa linha de raciocínio, Sim. mas estava entrando na parte que você estava falando. Se eu tenho um carro, ele já saiu do período de garantia, e eu levo ele numa concessionária, normal. Sim. Faço o serviço lá, quanto tempo que eu tenho de garantia, literalmente, de garantia que esse serviço vai continuar exatamente a mesma coisa. Tipo assim, se eu sair de lá e ele der ruim, eu tenho a garantia dele? Tem. Você tem a garantia de peça e de serviço. Então, isso é independente, tá? Não, aí já não é mais concessionária.
qualquer oficina, Exatamente. qualquer oficina. Se você levar o carro, Exatamente. aí o que acontece? Aí vamos dizer assim, é o pulo do gato. Porque é onde você precisa tomar cuidado com isso, porque são duas garantias distintas. A primeira garantia é a garantia de peça. Então, até muito bom Exato. esse gancho que você pegou para esclarecer isso. O que, que acontece? Se você leva o seu carro numa oficina multimarca, uma oficina até bem conceituada, enfim, que faz um serviço legal. Porém, na hora que o consultor técnico, né, o responsável, te manda o orçamento e você opta por não comprar peças na oficina, você fala assim, não, aqui tá caro, porque a oficina está jogando ali a porcentagem, eu conheço uma loja de peças, eu vou comprar pela internet, enfim. E aí eu vou resolver o problema, eu vou pagar aqui metade desse orçamento. Mas eu quero que essa oficina muito boa Uhum. isso. Então você compra as peças na internet, entrega, né, a peça chega bonitinho, o mecânico confere, realmente são as peças que ele precisa, que efetivamente são do carro, que vão se adaptar ao carro ali, e aí o mecânico vai montar. Só que nesse período você tem duas garantias. Primeiro, você tem a garantia de peça, que a peça efetivamente precisa estar boa, né, precisa ser uma Exato. peça para que seja instalada pelo mecânico. Então, o que acontece? Se você faz um serviço assim, né, nesse formato, você compra a peça, você mesmo fornece as peças para a oficina monta, e passa ali 15 dias, 20 dias, um mês, o carro dá um problema, você volta com o carro para a oficina. A oficina vai avaliar o serviço. Se foi constatado pela oficina, ela conseguir te provar que foi uma falha de peça, ela pode te cobrar a mão de obra novamente, porque não foi uma falha dela. Então, ela vai te cobrar por desmontar e montar. Exato. E você, como fornecedor da peça, né, como você entregou a peça para concessionar, para a oficina, você vai correr atrás de quem te vendeu a peça e solicitar a garantia dessa peça. Porém, a oficina não vai deixar de te cobrar a nova desmontagem e a montagem do serviço. Agora, você Exato. pode repassar esses custos para quem te vendeu a peça, se for constatado que foi uma falha da peça. Por isso que concessionária não aceita que você compre peça fora. Primeiro, eles só colocam peça genuína. E tem a diferença de original e genuína que a gente falou na semana passada. Né? A Bosch fabrica a mesma peça, que é aplicada lá pela Ford, por exemplo, só que quando a Ford coloca o logo dela e escreve Motocraft, vira uma peça genuína. Quando você vai na loja de multimarcas e compra a peça Bosch, você está comprando a peça original, que é ela que fabrica para a montadora. Porém, não vai ter ali a logo, né, as características específicas da montadora do carro. A diferença é só essa. Então, o grande pulo do gato é esse. Você fazer o serviço, né, numa oficina e geralmente até deixar a oficina fornecer as peças, porque aí se isso acontece, dá algum problema na peça, a própria oficina vai atrás lá da loja que ela comprou e aí você não vai pagar mais nada, porque independente de você ter sido peça ou montagem, quem vai correr atrás vai ser a oficina, porque se foi falha de peça, ela vai mandar Alex. o fornecedor. Se foi montagem, ela. Alex. Sim, Lembrando que, caso essa peça, né, que acabando que estragou, alguma coisa do tipo, se ela for um item de recall, você tem aí gastado o dinheiro do seu bolso repondo essa peça, você pode ir na concessionária, né, no lugar que você comprou o seu veículo, que eles têm a obrigação de te fornecer até mesmo dinheiro, suprir o dinheiro que você gastou nessa peça. Exemplo, muito linha, né? Linha, acho que alguns palhos antigos também, ponto, eles têm muita mania de quebrar o eixo traseiro. Vamos sim, supor que o cara está numa BR e quebrou o eixo traseiro, que é item de recall. sim. O cara teve que trocar, velho. Ele tá no meio da BR, não tem o que ele fazer. Então o mecânico lá perto ele foi pedir pro cara trocar. Ele chega na concessionária e fala assim, ó, aconteceu tal e tal coisa comigo, meu eixo quebrou, mas aí no caso ele tem que levar o eixo para que seja verificado e assim, inclusive, igual eu falei anteriormente, né, esse dinheiro ele é estornado para o cliente, Isso eu não porque na sabia. verdade esse dinheiro ele é estornado para o cliente. Isso já aconteceu por quê? Eu estou lembrando disso porque esses mobs
eles saíram muito com o problema de interruptor de freio. Sim. O interruptor de freio deles dá muito problema. Aí eles foram começar a trocar. Muito cliente já tinha visto esse problema e começou a trocar. E aí, numa troca de óleo, por exemplo, chegava lá e via que tinha esse recall, sabe? Que, inclusive, esse recall ele não é muito divulgado, né? E aí, quando ele chegava lá, ia trocar e a gente via que ele já tinha a troca do mesmo, aí o cliente recebia o dinheiro de volta que ele gastou. Eu não sabia. Eu não sabia, porque na verdade eu sei É, que o recall você pode fazer em qualquer concessionária, né? Qualquer concessionária do Brasil. é, Independente da. isso é. Comprou um carro aqui, e o carro deu um problema no Maranhão, você pode direcionar para, né, que você more lá, esteja viajando. Se soltarem um comunicado de recall, e eles são obrigados a fazer a divulgação em jornal, mídia de grande circulação, enfim, eles precisam efetivamente comunicar que existe um recall. Você pode fazer em qualquer concessionária. Então, eu realmente não sabia que eles estornavam o valor. Eu sabia que eles trocavam Sim, a peça, caso a peça que você tenha colocado não seja original. Se a peça der algum problema, por exemplo, a peça você comprou um carro, 0 km, nunca deu problema. Aí com 50 mil, deu um problema no pedal, né? No interruptor do pedal, nesse caso do moto. E aí, se você colocasse uma peça original, paralela, e aí eles te comunicavam que precisaria fazer o recall, mas eles, né, observavam que aquela peça que eles estão tirando não era original, e aí você justificar que precisou comprar porque a peça anterior deu problema, eles não questionariam e colocariam uma peça nova. Geralmente eles não fazem isso. Se fosse um serviço comum, tem que ser a é, velha pela peça nova. Na garantia é assim, né? é, A peça velha pela peça nova. Então você não pode levar a peça exato. velha embora. Mas no caso de recall, eu sei que eles colocariam a nova e não questionariam se aquela peça era O genuína, recall, porque deu um problema, tem que trocar. E o outra recall no caso, ele é tirado, vamos dizer que é quase o mesmo processo da garantia. Tem que tirar fotos, tem que enviar para a montadora, tem que fazer o registro, tem que entregar para a garantista, entende? A única diferença é que o recall nada mais é do que a fábrica tentando consertar o erro dela, né? Porque na verdade então, se o erro é da fábrica, por que o cliente tem que pagar? Não é verdade? exatamente, exatamente. É o que você falou. Acontece alguns casos que o cliente troca por falta de informação, por não saber que existe aquele recall, ou até mesmo porque a montadora ainda não assumiu aquilo, né? Não assumiu aquele problema. Exato, Então, o que aconteceu exato. no caso do Corolla, né? Que a Toyota custou assumir que a falha era do pedal de acelerador. Na época que tinha uns Corollas mais antigos que travavam o pedal de acelerador e, infelizmente, morreram algumas pessoas. Acho que no Brasil não, mas teve Uhum. países que morreram, as pessoas, né, devido ao acidente, à colisão, e a Toyota não aceitava de ir com que era o pedal. Ela falava que o cliente não colocou o tapete direito, o tapete embolou e forçou o pedal, enfim. Uhum. Ela não aceitava de forma alguma, até que chegou um ponto que ficou irredutível. A Toyota do Japão pediu desculpas, enfim. Até eles falaram, não, realmente a falha é do pedal, vamos fazer uma pancada de recall, tipo, trocou o pedal de quase 40 mil carros, e tipo, carros que já tinham 3, acho que se não me engano, mais de 5 anos, já tinham saído de garantia, né? Mas Uhum. assumiram a falha ali e tiveram que fazer. Mas o recall é processo Uhum. independente da garantia. Exato. O que nos faz falar sobre os itens que não são garantia, independente da idade do carro. Na verdade, não independente, né? Por exemplo, lâmpada, embreagem, amortecedor e pneus, se não me falha a memória, são 3 meses. Independente se você comprou um carro zero ou não. Né? São Exato. só 3 meses mesmo, né? Que é por A lâmpada eu acho que não. Lâmpada ela tem um período aí de um ano, eu acredito. lâmpada é um ano, Eu acredito que sim. porque eu sei que amortecedor, pneu, embreagem são Se não me falhar a memória. as montadoras consideram itens de desgaste, né? Então, por exemplo, o É. pneu, você só vai conseguir a garantia dele se você conseguir provar que o pneu deslocou, que o pneu, sei lá, soltou a borracha, o pneu esfarelou dentro daqueles 3 meses após a compra dos carros 0 km.
Então, a montadora te dá a garantia do pneu independente do pneu ser Pirelli, Michelin, enfim, qualquer marca. Porque ela está te fornecendo aquela peça naquele momento. Então, ela vai te dar garantia ali. Embreagem, mesma coisa. 3 meses, e se for constatado que foi uma falha de peça. Se ele foi mau uso, amortecedor idem. O amortecedor começou a vazar. Mas foi só um amortecedor, os 4. O carro tem muita evidência de barro, sujeira. Isso é. Cliente. A parte de amortecedor aí, eu cheguei a trocar até. Foi o amortecedor de uma estrada. Amortecedor aí, eles têm um período de 3 meses ou 10 mil quilômetros, né? Sim. Para ocorrer aí essa troca. Mas lembrando que nesse caso é o que vencer primeiro, né? 3 meses. Exato. Ou 10, exato. Ou 10 mil quilômetros. A não ser que seja um carro de trabalho, e estrada até que acaba sendo um carro de trabalho, não sei se era o caso dessa, mas ela não vai rodar 10 mil em 3 meses. Então, pois é. Possivelmente ali foi realmente uma falha do componente. Então não teve intervenção ali do usuário, foi mau uso, não foi uso irregular, enfim, não foi nada disso. Ou não, foi realmente mau uso. Não, foi coisa. Erro de fabricação mesmo, né? Exatamente. Que é isso que a gente está falando. Então, esses itens, se não me engano, isso consta até em manual. É aquele negócio, né? A gente, infelizmente, não lê manual. Sim. Mas consta que lâmpada, lâmpada não, né? Mas embreagem. Tem uma tabela, assim, logo na parte de garantia mesmo, né? Tem a parte lá que, inclusive, quem estiver assistindo aí, se tiver carro zero, tiver acabado de comprar o seu veículo, é sempre bom. Algumas montadoras, elas usam aquele certificadozinho, né? Que eles vão lá e carimbam, escrevem lá no lugar, e outras é de forma eletrônica. Ou seja, sempre que você pegar o seu caderno de garantia lá, você tem que verificar se eles estão, todas as vezes que você for na concessionária, você tem que certificar que eles estão lá colocando direitinho todas as informações possíveis lá. No caso, é somente um carimbo mesmo nessa parte do caderno de garantia, né? O carimbo e o número da ordem de serviço, né? O carimbo é o número da ordem de serviço e a data que foi feita. Sim. E a quilometragem. Exato. Porque aquilo é uma garantia que o usuário tem. De qualquer forma, a montadora ela lança isso no sistema, é o que a gente falou. Se você compra um carro em Belo Horizonte, você está numa viagem para Bahia, por exemplo, seu carro dá algum problema lá, que é passível de garantia, você vai para a concessionária mais próxima da Bahia, ou, né, do local que você esteja, Bahia, enfim, qualquer estado. Eles vão puxar ali o histórico do carro no sistema dele e vai verificar que houve né, os serviços anteriores, que a garantia ela é vigente porque o cliente fez a revisão na concessionária, enfim, nesse sentido. O Geraldo mandou pra gente aqui, ó, inclusive um abraço para o Senai comigo, né, que a gente estudou junto. São 3 meses. Lâmpada realmente são 3 meses. Então a lâmpada entra nesse perfil de embreagem, amortecedor, lâmpada e tem mais um item. Amortecedor, embreagem, pneu e lâmpada. Isso. São esses itens. São 3 meses. Que é justamente por causa disso. Entende-se que se queimar 3 meses é uma falha da peça. O usuário não tem ali uma intervenção. Porém, como são itens de desgaste, vai chegar numa hora que ela vai queimar. Ela vai parar de funcionar. Então, Alex, eu acho que o próprio usuário assume ali o custo. Diga. Me fala o seguinte, freio tem garantia? Boa. Depende. É uma peça de desgaste. Depende do problema. Depende de quê? Depende. Precisa avaliar se a peça vitrificou, a lona ou a pastilha vitrificou, se houve contato ali com água, ou xixi de cachorro, verificar. Tudo depende do diagnóstico, né? Depende do diagnóstico, exatamente. E o freio também é um item que entra nesses 3 meses. Mas precisa ser avaliado. Todo item de desgaste é avaliado. Então, exato. Assim, é lógico que, aí de novo, estratégias que as montadoras usam para vender. Eu estive avaliando um carro recentemente para um cliente, ele é lá de São Paulo. Ele estava comprando um carro aqui em Belo Horizonte. Ele me contratou para avaliar o carro. Ele, inclusive, é lojista em São Paulo. E aí eu estava conversando.
eu fui ver o carro estava com a luz de falha acesa, o carro estava no penúltimo mês de garantia, é uma Tiguan Airline, para você ter ideia. É o topo de linha Aham. do carro. A Tiguan 350 TSI Airline. Carro completinho, tudo. O carro, há 6 meses atrás, faltando 6 meses para acabar a garantia, fizeram um serviço no carro de garantia de R$ 35.000. Mas por Que quê? isso? Trocaram toda a parte de suspensão frontal, dianteira do carro, amortecedor, cinética, caixa de direção, O enfim, cara pegou o carro novo. pegou um carro novo. Mas assim, é o que a gente está falando, é um carro que a gente está falando um carro de R$ 350.000. Um carro Aham. zero, esse valor. Então, assim, um cliente que compra um carro desse, as montadoras entendem que não é qualquer cliente. Então, ela vai ali fazer uma extensão de garantia, vai puxar o saco, e fica Exato. com esse cliente. Exato. Então, eu fui ver o carro, pronto, Exato. peguei o histórico de serviço e vi lá. 33, 35, 33.500, alguma coisa assim, quase 35 mil de reparo. Aí eu fui conversar com o consultor técnico, falou, esse carro foi feito um recall em Santos, um recall não, uma garantia, liga lá na concessionária de Santos, eu tenho um contato que a gente vai conversar e descobrir. Aí eu conversei com o chefe de oficina, Uhum. conversei, ele falou, o cliente chegou aqui, o dono do carro, né, o antigo dono do carro, chegou reclamando que o carro está com uma vibração na direção, aí a gente avaliou que tinha um recall, a gente avaliou que a peça tinha que ser trocada e falou que foi uma consequência ali e fizeram R$ 35.000 de reparo. Os dois amortecedores Que dianteiros, isso? a, a cinética, barra estabilizadora, Uhum. bieleta, enfim, fizeram toda a parte de suspensão do carro. R$ 35.000, quase 10% do valor do carro. Lógico, a gente sabe que as revisões, preço de peça de concessionária são valores muito elevados. O mesmo serviço Uhum. fora ficaria talvez 20 mil, que ainda é um valor alto, Uhum. mas, contudo, não Exato. até mesmo. Mas com tudo, por ser feito concessionário, foi um serviço de R$ 35.000. Então, assim, é o que eu disse, a garantia, no meu ponto de vista, ela também é usada como um ponto de negociação. Então, assim, ó, compra esse carro aqui, é o que você falou também, né? No caso do Toyota. A Toyota já tem uma fama de ter um carro que não quebra. A garantia de 3 anos para a Toyota É o já. marketing. Aí ela vai lá e fala assim, não, agora em vez de dar Sim. eu dou sim e pro híbrido, que é um negócio que eu já domino há muito tempo, que já tenho Prius, que tem vários anos no mercado, eu vou dar 8 anos. Então, é um Uhum. negócio fora do comum. É, Acontece. é tipo assim, é garantir, literalmente, né? Garantir e falar assim, ó, velho, não tem igual. Não tem igual, não tem outro carro no mercado igual. Tipo assim, já tem uma fama. O que mais que precisa para fazer mais essa fama? Expandir a garantia, velho. É, Cara, tipo assim, é autoconfiança. Virar e falar assim, ó, velho, eu tô te dando um produto que é excelente. Meu sim, produto, ele vale. Eu tenho certeza que ele vai durar, no caso das montadoras aí, que a gente está mais ligado aí no nosso país, né? Tem sim. 3 anos. Vai durar aí 3 anos a garantia. Agora chega o cara e vira e fala assim, ó, 8 anos de garantia. Em qual dos dois você vai confiar mais? Entende? Com certeza é que tem uma garantia maior, um maior prazo. Sem dúvida, É, ué. sem dúvida. Até porque Autoconfiança, né? é uma garantia, é uma garantia que o cliente tem de que ele está amparado naquele período, que o carro não vai dar nenhum problema. O que a gente tem que tomar cuidado. Exato. Existe a diferença, que a gente está falando mais cedo, da montadora dar garantia, para efetivamente ela ter a peça que vai sanar o problema. E aí a gente pega Uhum. dentro das chinesas. Infelizmente não tem como Uhum. escapar desses itens. A maioria das pessoas que Ô, compram um carro Alex. chinês, o chinês que a gente fala das montadoras chinesas, né? O carro vai para a concessionária e fala assim, não tem essa peça, vamos ter que esperar. Só que, de novo, em até 30 dias, infelizmente, o usuário do carro não pode fazer nada. É só aguardar. Uhum. Ele Uhum. precisa aguardar. E aqui, me fala outra coisa. Como que vai ficar aí a garantia da Ford nesses carros aí, os últimos modelos lançados? Então, por lei, a montadora precisa fornecer, é a mesma lei do recall. A montadora precisa fornecer Uhum. 20 anos, depois da fabricação. Uhum.
Eu acredito, assim, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que a Ford volta em no máximo 5 anos. Eu Você acredito. acha? Por quê? Porque a Ford, ela tá migrando para um mercado em que ela ainda não domina tanto, mas que ela está indo bem, que é o mercado de luxo. Eu estava Uhum. conversando com o João. Ela saiu, começou a fabricar lá o Mustang e vendeu 40 milhões de reais em 24 horas. Então, assim, Oh, isso foi um absurdo, né, velho? Que isso. exatamente. Só que o que acontece? Ela está dedicando para as submarcas dela. Porque a Ford é a marca mãe. Aí você tem lá, por exemplo, a Mustang, que é uma marca, é um Uhum. modelo, mas é uma marca também, que fica lá dentro. Assim como a gente tem o Bronco, que acabou de ser, lançou hoje no Brasil, né? O Bronco. E barato, tá? O mais baratinho é R$ 258. Bom, ah, 258, é? Que isso aí? que é a versão Comprar pra ir completa. na padaria. Exatamente. O troco você tem bala. É a versão mais barata dele. E tem a versão Discovery que vai para 271, se não me engano. A partir de Que 271. isso? Esse é o concorrente direto do Renegade, né? Direto. De qual? Ou não? Do Renegade? Do Renegade? É. O modelo é similar. É É? parecido. O modelo é, né? O preço. Só o modelo. Não, sim, eu digo assim, né? Mais quadradinho, SUV. Mas assim, o preço, Aham, eu acho que o Renegade mais caro é 160 mil, se não me falha a memória. aham. É o mais completinho, roda de liga, etc., pneu de asfalto, bagagito, enfim. É um muito Uhum. caro. Mas Aqui. não tem como. Com 270 mil, você compra ali sei lá, uma Range Rover Sport. Aí vai né? É, Vai do é. comprador ter a novidade. Mas, assim, Você questão. acha que essa nova fase aí da Fiat, né, que ela está chegando aí com a injeção direta turbo, inclusive, né, que vai vir equipar o Compass, a Toro. Sim. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho muita fé que eles vão lançar o Argo HGT. Eu tenho muita fé nisso que eu tô te falando. Se lançar, vai focar de vender, viu? Não, o Argo. Mas você acha que vai mudar muita coisa? HGT, Não, já tem. O Argo se HGT já. Deus quiser. Não, já tem. Não, mas com motor 1.3 turbo, Ah, velho. Você tá sim, doido? sim. É, Oh, assim, é o que eu. Ó, é o que eu tava falando com o João na semana passada. Para mim, especificamente a Renault e as montadoras. Peraí. Eita, desculpa. opa, A quer Renault. água aí? Quer água aí? Vou tomar água aqui. Tomar água. A Renault e as montadoras chinesas, elas vão dominar o mercado em 5 anos. Por isso que eu acho que a Ford vai voltar. Aham. Por quê? Você vai comprar ali um Argo HGT desse. Por quanto você acha que esse carro vai sair? 1.3 turbo, mesmo motor da Toro, uma versão HGT que é mais completa, mais esportiva, roda maior, etc. Na sua opinião, quanto sairia um carro desse? Menos de 110 mil você não acha. Menos do que isso você não acha. Exatamente. Com 110 mil, você compra um SUV da chinesa, né? Que é o Chico 5X, Uhum. 7 lugares, tecnologia alemã, né? O carro é chinês, mas tecnologia alemã, motor japonês, e, assim, atende. Lógico que a gente tem a deficiência de peças ainda. A gente não, né, não pode ser omisso nesse caso. Mas aí você vai comprar um carro de Uhum. 50 mil, um chinês. Cabe ao cliente, né, falar assim, ó, eu quero um HGT de 110 mil, eu quero um SUV, um carro maior, mais confortável, por 90. Entende? Lógico, Isso aí vai muito do público também, né? exatamente, tem mercado para todo mundo. A questão é o É, quanto esse carro vai ser vendido. exato. Exato, é o principal, né? O brasileiro ele tem muito de olhar preço.
É o principal do brasileiro. Sim. Ele olha o preço, ele não vê qualidade, ele não vê. Porque, sinceramente, eu, eu não compraria um carro pelo valor de 90 mil com o acabamento que ele tem. Qual carro? Entende? Se você consegue. O Não, eu não compraria um Polo com o acabamento que ele tem. Entende? sim. Você concorda comigo? Então, eu concordo em partes. Porque, Ah, é? Por quê? porque por mais que o acabamento seja ruim, me fala um outro que briga de pau a pau ali, que fica compatível com esse carro. Oi, Porque, ó, vou ser sincero, para mim, hoje, na minha opinião, não tô puxando o saco de nenhuma montadora, tá? Ninguém tá me patrocinando, não tô fazendo test drive em carros para falar isso, mas acabamento, igual da Chevrolet e da Volkswagen, hoje em dia, sendo que o da Chevrolet já foi muito não melhor, tem. muito melhor. Chevrolet antigamente era outra história, Volkswagen Exatamente, é exatamente. caro, Não, era quanto, velho? hoje o pessoal gosta de Antigamente era banco. conforto, Alex. Exato. Por isso que eu tô te falando. Então, Antigamente assim, era conforto. Olha os bancos antigamente, só, os bancos que equipavam o Golzinho GTI. Que sim, absurdo de banco. exato. Hoje em dia a galera usa ele para colocar em poltrona de avião. Exato. Ah, eles estão usando, é literalmente isso. Tem Sim, companhia aérea usando a mesma poltrona de Gol. sim. Inclusive a Gol tá usando o de Gol. A Gol tá usando. É. Sim, sim. Pois é. Então, Ai, ai. é por isso. É lógico que. Aí o que a gente tira de lição disso? As montadoras baixaram o preço. Não é que baixaram, elas baixaram o custo do veículo. Então, elas tiraram o banco recaro para um banco qualquer, em que não seria um banco recaro, porém, elas mudaram a tecnologia do carro. Então, assim, em questão de tecnologia embarcada, ou de conforto, de acabamento, é difícil bater. Talvez a chinesa, Uhum. porque a chinesa, é o que a gente falou, ela é uma montadora. Ela, o motor VVTi é do motor de Corolla, motor da Toyota, na verdade. Exato. E para falar, Exato. assim, é lógico, pessoal, que o carro que está na garantia, a gente falou, ele precisa fazer a revisão dentro da concessionária, a concessionária tem que fornecer a peça. Porém, se você for numa concessionária da Toyota e for comprar uma peça lá que precise, é a mesma peça, o motor é o mesmo. Só que a concessionária lá japonesa, ela não pode ir na Toyota e comprar a peça. Ela precisa pedir na fábrica. E aí o que acontece? Você vai na concessionária, a concessionária pede aquela peça para a montadora pede a peça para a fornecedora do motor, no caso para a Toyota, fala assim, Toyota, eu preciso de tal peça do seu motor. Aí a Toyota vê se ela tem disponibilidade para te entregar, que é a prioridade dela. É a linha de montagem e depois as concessionárias dela, para só depois mandar para quem está comprando o motor, que no caso é a chinesa. Uhum. Então, por isso que decidiram Uhum. de tempo. Isso é para garantia, para reparo, enfim, para qualquer um. Entendeu? Então, o grande porém de toda a história de garantia desses carros é isso. Porque é um processo. Quando não se tem a peça, pede-se para quem fornece. E aí, se a fornecedora for uma outra montadora, você é a última etapa do processo. Você nunca vai ser prioridade. Entendeu? Uhum. E o carro fica parado. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, ele é responsável por todas as concessionárias de Minas Gerais, sabe, da Fiat. No Sim. caso, antes era CJDR e hoje virou uma sigla imensa. Eu Hoje é estava meu perguntando a ele carro. justamente essa. Oi? A empresa responsável pelas concessionárias e peças da Fiat é a Mopar. Sim, mas eu tô falando, tipo assim, o grupo que virou a CJDR, né? Sim, Entende? sim, sim. O que que a gente está falando? O que que mais acontece? Eu perguntei para ele, velho, eu, no tempo que eu fiquei lá, ele era meu chefe de oficina.
E nesse Sim. meio tempo eu não peguei nenhum retorno da fábrica, tipo assim, deles negarem a garantia. Aí, depois disso, eu cheguei nele e perguntei, eu falei, ô, e aí, me fala o que, que realmente acontece para ocorrer nessa a fábrica negar essa garantia. Ele falou, senhor Gabriel, sinceramente, a fábrica é muito difícil da fábrica negar uma garantia. O que acontece normalmente é do problema não estar compatível com o que o técnico está alegando. Ou seja, para ele enviar a peça para a fábrica, ele tem que escrever pelo próprio punho, Tem que fazer um laudo. escrever o que está acontecendo. Exatamente, tem que fazer um laudo. E aí ele manda junto com a peça. Perfeito. Porém, chega lá e não está condizendo. O que ele está falando não está condizendo com o defeito da. Aí, às vezes, a peça tem sim garantia. Às vezes tem todos aí, está por dentro de todos os quesitos, né? Para ter essa disponibilidade de peça e tudo mais, poder trocar essa peça sem pagar nada, vamos dizer assim. Porém, não acontece. Só não acontece por quê? Por causa do erro do técnico, que era o responsável exatamente por fornecer essa garantia, dar andamento a essa garantia, né? Mas nesse caso, aí eu te pergunto, foi bom você falar isso. Mas aí quem assume o custo disso? Porque assim, ó, é, quando essa peça vai, eu entendo eu, tá? Quando essa peça vai para garantia, vai para análise, na verdade, o primeiro ponto é a garantista, né? A garantista tem que entender um pouquinho de mecânica para ela ver se aquele laudo condiz com a peça que está sendo trocada. Exatamente. Num segundo momento, depois que ela Exatamente. tem dela e vai para a fábrica, que a fábrica faz uma nova análise, esse processo demora. Só que o cliente já tirou o carro da concessionária e já está com o problema resolvido. Já tem 2 meses, às vezes, Uhum. ele já está rodando com o carro com a peça que foi trocada em garantia. Vamos supor que essa peça bate na fábrica, nessa análise lá da garantia da fábrica, do pós-venda, eles vão negar essa garantia. Eles vão mandar essa peça de volta para a concessionária. Quem paga essa peça? O mecânico, a concessionária, ou eles falam assim com o mecânico, devolve a peça assim, faz um laudo novo, explicando realmente, sei lá, de tal forma, com que a gente entenda e aprove essa garantia. Como que é feito esse trabalho? Acho que isso funciona de acordo com a burocracia da concessionária. Hum. Como ela Vai trata os seus. Acho que isso vai depender muito disso, sabe? Porque como se ela vai assumir o BO ou se ela vai simplesmente jogar o BO para o técnico. Porque se ela joga o BO para o técnico, ela vira e fala assim, olha, meus técnicos eles não estão sendo bem preparados. Entende? entende? Sendo que a concessionária, a montadora, ela disponibiliza todos os custos necessários para fornecer, para capacitar os técnicos, né? Aí a concessionária vira e fala assim, olha, foi do meu técnico. Entendi. Tá falando que, olha, a qualidade do meu serviço não é boa. Por quê? Porque, na verdade, quem mete a mão na massa são só os técnicos, velho. Numa concessionária você não vê chefe de oficina metendo a mão na massa, você não vê, é só os técnicos, só técnico, Entendi. entende? Então, a partir do momento que ela joga a culpa para cima dos técnicos, ela tá assumindo o BO, ela tá colocando, tá comprometendo a mão de obra dela. Então, eu acho que isso depende muito aí da burocracia da concessionária. Perfeito. Entendi. É, Você lá está de na acordo? concessionária, a gente, na época que eu trabalhei, lá a gente tinha um garantista, assim, o cara tinha 10 anos de casa, o cara manjava demais, e ele dava bomba de Aham. laudo. Ele falou assim, ó, às vezes a peça realmente está com defeito, mas a garantia lá quase não voltava, porque ele já falou, ó, esse laudo aqui não passa. O cara era fera. Então, não, refaz o laudo. Infelizmente, por estar Aham. funcionário, tinha mecânico, porco, mecânico entregava laudo sujo, Não, isso é demais, velho. e Isso é aí demais, isso é um ele absurdo. Aqui, falar ele com, não aceitou. falar com Ele você. devolveu. Falava assim, ó, pode refazer porque isso não vai passar. Eu não aceito, porque eu já sei que a funcionária não vai aceitar. E assim, era batata. Serviço de concessionária
falar, sinceramente, falar como cliente e não como mecânico. Sim, Serviço de concessionária, ele só serve, vamos dizer, justamente para não ocasionar um dano sem garantia. Por quê? é, Porque muitas das vezes muitos são preparados, porém, ali no dia a dia, né? Aquele negócio de, o tempo todo tem que ficar trocando óleo, o tempo todo tem que fazer isso, o tempo todo tem que fazer aquilo. Por dia, uma concessionária aí que tem um fluxo baixo de carros, ela não atende menos do que vamos, 30 carros no dia. Entende? sim, Acabando que isso cai na monotonia, velho. Isso cai na monotonia e quanto mais, ou é quantidade ou é qualidade. Entende? No meu jeito de pensar. sim, sim, Porque se você está fazendo as coisas constantemente, acabando que você cai no piloto automático. é Você verdade. deixa de fazer com qualidade. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Assim, infelizmente é o que você falou. Muitas das vezes, o pessoal só faz serviço em concessionária porque está atrelado à garantia. E às vezes, para você É. ter um carro, pessoal que gosta de comprar carro e vender rápido, usa o carro só 1 ano, 2 anos, quando você fala que não, meu carro ainda está na garantia, é tanto uma segurança para quem está comprando, quanto uma valorização para quem está vendendo. Então o cara cobra ali R$ 1.000 a mais, R$ 2.000. Exato. Meu carro está com. Tanto é que até hoje, é o que você falou mais cedo, tem gente que não aceita mais, não aceita mais não aceita de forma alguma, quando o consultor fala assim, não vou carimbar o manual porque a sua revisão já está no sistema. Eu não preciso mais carimbar o manual, eu não preciso mais colocar aquela etiquetinha no para-brisa, Uhum. porque já está no sistema. Aí o cara fala assim, não, eu faço questão de se carimbar o manual, por quê? Porque quando o cara vai vender o carro, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, não, meu carro é impecável, todas as revisões em dia, o manual todo carimbado. Aí ele vai lá e mostra o manual, de forma que ele prova Uhum. que o carro sempre fez revisão concessionária. É lógico que é uma prova mais Uhum. fácil, está na mão, mas se quem está comprando desconfiar, ele pode ir na concessionária e falar, estou comprando um carro tal, você não precisa nem imprimir o documento, mas me mostra na sua tela aí o carro está com todas as revisões em dia, e que está tudo certo, que a garantia está vigente. Rapidinho o cara vai abrir, o consultor vai abrir a tela e vai te mostrar. Uhum. Mas, ainda assim, é o que a gente falou. Tanto para a concessionária, para a montadora, quanto para quem está vendendo o carro seminovo, a garantia é uma ferramenta para valorizar o carro. Então, virou um acessório. A garantia virou um acessório. Exato. Então, Exato. é isso. Não tem outra finalidade a não ser isso. Se for, se você for olhar. Sim, é lógico. É igual, eu estava até conversando isso com a minha noiva hoje. É uma questão de. É igual seguro. É um negócio que você paga para não usar. Porém, se você Exato. precisar, é só ligar. Se você precisar, lembrando que garantia service, que eu estava falando mais cedo, né, que é aquele serviço extra que eles prestam, caso alguém aí que esteja assistindo tenha esse serviço, algumas montadoras eles só prestam esse serviço. Tipo assim, Alex, tá me ouvindo? Opa, travou. Alex, Oi, tá. Deu uma travada. travou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas sua imagem tá Eu. travada. Mas pode ir falando. Caiu? Voltou. Acho que voltou. Tá me ouvindo aí? Como é que tá? Acho que caiu. Voltou? Tá mudo. Você tá me ouvindo? Pra mim tá mudo. Tá mudo. Opa, tá mudo. Eu acho que caiu, hein? Não, eu tô te vendo e não tô te ouvindo.
sai da live e volta. Tá mudo. Foi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que a internet hoje não tá ajudando, não. Vou esperar o Gabriel voltar. Pessoal, aproveitando, se alguém tem alguma dúvida aí sobre garantia, já pode começar a mandar aqui para a gente nos comentários, tá? Já manda aqui alguma dúvida para a gente discutir aqui, ou contar algum caso que já passou, que teve garantia negada, enfim, o que teve que brigar para receber a garantia. Deixa eu abrir aqui de novo, para o Gabriel voltar, mas já pode ir escrevendo aqui, já vai escrevendo aqui para a gente nos comentários, para a gente começar a ler aqui, para saber qual problema que vocês tiveram, ou se a gente pode ajudar. Se você está passando por algum momento, né, que está com um carro na concessionária, enfim, que precisa de ajuda para solicitar essa garantia, ou está com dúvida para saber se é ou não garantia, tá? Pode mandar aqui nos comentários. O Gabriel está voltando para mim. E aí, como é que tá? Tá me ouvindo normal Voltou, agora? voltou. Então tá bom. Você quer concluir o raciocínio? Ou, sinceramente, eu não lembro mais do que eu tava falando. O que eu tava falando? Não, acontece, acontece. Não, mas de boa. Eu até falei com o pessoal aqui, caso, né, tem alguém aqui que tem algum quiser mandar para a gente que está aqui no comentário, né, que está na live, quiser mandar no Sim, comentário, sim. se está com algum problema em concessionária, se já passou por algum problema, enfim, teve que Pode brigar. interagir. É sempre bom aí. Como Ouvir é a que é? experiência, né? Sempre bom ouvir pra gente adquirir experiência. Sim, sim. Se tiver alguém aí que quiser comentar. Mas é isso. Quanto o pessoal comenta aí. Concessionária tem isso. Então, assim, é um negócio. Ah, lembrei. Isso que a gente está falando. É a questão do seguro, que a garantia é como seguro. A gente paga para não Ah, usar. tá. Se precisar pagar, se precisar usar, tá ali, tá à disposição, e é isso. Né? Se precisar usar, tá lá. Exatamente. E assim, É igual eu falei, o negócio do celular. Eu sim, falei assim, ô, velho, eu não. Eu acho. Eu não pagaria. Eu normalmente não pagaria. Porém, foi a época que eu mais estava andando de skate. Véio. Eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu vou precisar desse trem. Eu você fui lá e tá, comprei. Uma semana depois eu precisei. Entendeu? Uma semana depois que eu comprei o celular, eu caí de cara no chão, velho. é, Foi uma maravilha. Eu fiquei sem celular. Mas aí, ainda bem que eu tinha feito a garantia, né? feita, No caso, não foi a garantia, foi um seguro. Mas tudo bem. sim, sim. Não, aí tem esses serviços, é porque, na verdade, é um seguro, mas que, dependendo da forma que ele é vendido, no caso dos carros, né, ele é associado como uma garantia. Porque Exato, é, exato. o que acontece? As montadoras, ela vendem esses pacotes, assim, ó, eu te vendo esse adicional, né, reboco o carro, resolvo o problema e você não paga nada. É um pacote de serviço que ela está usando Te e tá leva. vendendo. Se o seu, se o Hã? seu carro der pane seca, se o seu carro der pane seca, se você tiver contratado esse garantia service, por exemplo, eles pegam o seu carro e levam até o posto de gasolina, velho. Tipo assim, até 5 litros do tanque deles por conta da montadora. Sim, sim, Dependendo do contrato também, né? Tudo depende do contrato. sim, sim. É porque aquele negócio, né? É lógico, eles sempre jogam para ganhar. Eles vendem um contrato desse Sim, para 1.000 carros, 20 vão usar, se usar, é. entendeu? Até É, porque até porque, sim, ninguém vende. ele- Eles não fazem oi, travou. o carro para estragar, né? Sim, Alex, meu Deus do céu, oi, essa travou. internet está demais. Tô te ouvindo. Mas não fazem para Tá me estragar. ouvindo normal? Agora sim, agora sim. Não fazem para É, estragar. ué.
E, assim, é o que a gente falou, é uma confiança que eles estão passando para o cliente, entendeu? Virou uma ferramenta, virou um bônus. Então, lógico, a gente tem que Não, avaliar. agora imagina, o cara tá lá, pegou um carro, é, conheço muita gente que só pega o carro e passa para frente, não é apegado a nada. Aí na hora da compra, cara, esses chamados catireiros, né? Ele só Sim, pega e vem e fala assim, ó, tô com um carro aqui que ele tem uma garantia que quando o cara comprou ele fez. É uma garantia que se o carro estragar na hora que você estiver na viagem, eles até pagam a hospedagem sua e da sua família. Te dá um carro para você ir embora para casa e depois te dá outro para você voltar lá e pegar. O é. cara não vai ficar doido, não, Alex. Então, pode até ser que, num primeiro momento, isso pode se tornar atrativo. Mas pensa bem, Não, dependendo da onde, inicialmente sim. tá? Inicialmente eu acho que bastante. Você vai Ainda mais ficar. para esse público que o público brasileiro que se emociona com tudo, né? É, Que isso, velho, não é possível. não, eu tô te ouvindo. Tá Tá melhor? dando a sua imagem para o áudio, porque eu tô vendo que você tava mexendo na boca, mas não tava Tá chegando áudio. melhor? Aí começou a chegar um monte de áudio, mas eu tô te ouvindo aqui, tá tranquilo. Mas, assim, acontece, entendeu? É o que você falou. Às vezes, no calor da negociação ali do momento, parece uma coisa boa. Mas, assim, pensa bem, você já paga um seguro. Porque, assim, quando você vai comprar isso, esse serviço, você está comprando um serviço Entendi. que uma seguradora te forneceria, né? Então, o que você compraria a gente te reboca, a gente leva seu carro para a concessionária mais próximo e tal. Aí você fala assim, num primeiro momento, ótimo, eu vou comprar esse serviço por R$ 1.000 a mais, R$ 3.000 a mais, e vou economizar no meu seguro. Só que esse tipo de serviço, por exemplo, ele não cobre colisão. Então imagine que um cara bate no seu carro e foge. Esse serviço da montadora, ele não vai cobrir o seguro da colisão. Ele vai resolver o seu problema enquanto manutenção do carro. Entende? Então, assim, rebocar o carro e levar para a concessionária mais próxima, sua seguradora faz, ela não vai te cobrar mais nada por isso. Entende? E aí, se chegar lá for uma falha de garantia, você não precisa comprar a garantia adicional. Porque a própria montadora tem que dar o reponto, tem que fazer a garantia do carro. Ela não pode deixar de dar garantia porque você não comprou o pacote adicional de serviço. Entende? Então, assim, dependendo da aplicação e do valor, aí o Gabriel caiu de novo. Mas, só para concluir o raciocínio para vocês que estão aqui, não compensa, dependendo do valor que é oferecido, porque o seguro já vai fazer isso. Então, assim, pegar o carro quebrou, pegar o carro e levar para a concessionária, sua seguradora vai mandar o reboque, você vai levar o carro para a concessionária, chega lá, constatou que é uma falha em garantia, eles vão reparar normalmente. Se mesmo, aí vamos pegar o outro lado da história. Se você contratou essa garantia adicional, eles vão pegar o carro e levar para a concessionária. Vamos colocar aqui no carro a hipótese de colisão, nesse caso. Mas levou para a concessionária. E a concessionária identificou que aquele problema que deu no seu carro foi mau uso, independente se você tem essa extensão de garantia ou não, ou esse pacote de service, eles vão te cobrar, porque foi um mau uso do carro. Entende? Então tem essa diferença ali da emoção da compra do momento e do que efetivamente aquele produto vai te entregar. Entende? Porque se você está comprando um serviço, um meio serviço, você está comprando um serviço que a seguradora faz. Porém, ele não faz o que a seguradora faz no caso de uma colisão. Entende? A não ser que seja um pacote muito, sei lá, extremo, em que a própria concessionária banca, não, eu tenho a seguradora interna aqui que resolve o seu problema, junto com esse serviço. Então, aí vai depender muito, né, de como vai ser feito esse contrato. Mas é isso. Pessoal,
a live tá travando muito lá do Gabriel. Não sei se é a minha internet, se é a dele. Eu acho que é a dele. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Não sei, pelo menos para mim aqui tá funcionando direitinho. E é isso. Caso alguém tenha alguma pergunta que quiser mandar pra gente, pode mandar, né? O Gabriel também, se ele tá assistindo a gente, se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que ele queira falar. Senão eu já vou encerrar a live, porque também tá travando muito. Hoje a internet não tá colaborando com a gente. Vou esperar o Gabriel voltar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Agora é a hora. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre garantia, ou montador, agora é a hora da gente aproveitar o Gabriel. Ai, ai. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas voltou a travar a imagem. Gabriel. Saiu. Pessoal, eu vou encerrar a live. Eu agradeço todo mundo que veio hoje, que participou, né? Vi que algumas pessoas aqui estiveram na live da semana passada. Vi que outras pessoas são novas na live, são, né, pessoas que vieram através do Gabriel. Estou muito feliz que vocês tenham vindo, né, que vocês tenham prestigiado mais uma vez o nosso conteúdo, tá bom? Então a gente está fazendo esse projeto toda quinta-feira. Então, quinta-feira também a gente vai ter. Eu já convido todos vocês para assistirem na próxima quinta. Na próxima quinta eu vou fazer uma live solo, tá? E eu vou falar sobre economia de combustível. Então, né, devido ao preço do combustível, eu vou ensinar a fazer aquele cálculo da bomba de combustível para ver se realmente compensa abastecer com etanol ou se compensa abastecer com gasolina, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre questão de combustível aditivado, principalmente da novidade dos postos aí, que é o etanol aditivado, tá? Já adianto que isso, como diz lá o nosso mestre, Boris Feldman, isso é uma picaretagem, tá? Mas vou explicar direitinho como é que funciona, por que não resolve nada, é só um problema que você está colocando no seu motor, não é nem um combustível, é um problema. E é isso, tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre combustíveis, sobre como economizar combustível, como aproveitar melhor a queima do motor, vou dar algumas dicas para economizar, né? Inclusive, Gabriel, se tiver alguma dica para economizar combustível, já pode mandar. Eu já tenho algumas anotadas. Tem mais ou menos umas 10 anotadas, fora se eu sei de cabeça. Mas se você tiver mais alguma aí, pode mandar. E é isso. Tem mais alguma coisa de garantia que ficou pendente, que você quer falar? Já quer aproveitar e dar uma O dica? quê? Desculpa. Oi? Travou? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Minha internet tá bem aqui, só eu aqui. Acho que é só isso mesmo. Acredito que vocês estão me ouvindo? Eu acho que é a sua internet. Porque para mim, eu tô rodando Tá me normal. ouvindo? Tô te ouvindo. E a sua tem hora que fica girando a bolinha no meio da tela e seu áudio some. É, Você tá travando. Ó, eu não tô entendendo eu até... mais nada, velho. Por quê? Peraí que eu vou ver a velocidade aqui dentro. Ai, ai, isso tá um absurdo. Mas é isso. Normal agora? A imagem tá ferrada, mas o áudio tá ok. Eu acho que hoje a internet está pegando nosso tempo. Hoje a gente foi sabotado pela internet. Foi bom, né? Durante muito tempo funcionou direitinho, mas agora tá sabotando a gente. Tá sabotando muito a gente. Tá. Voltou? Não, só o áudio. Nós vamos ter que marcar outra live. Você vai ter que voltar aqui mais uma vez pra gente tratar de outro assunto. Pra não bugar. Alô? Voltou? É isso. Pessoal, não vou insistir mais. Realmente a gente está com algum problema de conexão. Acabei de fazer o teste aqui, ó. Tá chegando a 80 mega.
Eu acho que para live funciona bem, mas aí o Gabriel não tá me ouvindo. É, já é isso. Eu vou encerrar. Vou encerrar. Mas é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo, tá? Vou postar. Vou só tirar uma foto da live. Você, não vai dar nem para tirar a foto. O Gabriel tá saindo. É isso. Então eu vou postar aqui. Deixa eu tirar pelo menos um printzinho aqui. Espera aí. Captura de tela. Espera aí. Não. Deixa eu fazer um print aqui. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar a nossa foto, tá bom? E quem tiver alguma dúvida sobre garantia ou quiser conversar, eu vou marcar o Instagram do, do Gabriel. E aí a gente pode mandar mensagem tanto para mim quanto para ele, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até agora. Convido vocês para assistir na semana que vem, tá bom? E aí a gente vai falar sobre combustível, sobre como economizar combustível. Chamando para o pessoal que você conhece, para as pessoas que você conhece, para quem realmente tem interesse em aprender a economizar combustível, principalmente em época em que o etanol está 4,50 e a gasolina está quase R$ 6. Tá bom? Então é isso. Vamos tentar com o Gabriel só mais uma vez, para ele se despedir. E aí, se ele não entrar, eu já vou encerrar lá. Tá bom? Vamos ver se ele vai entrar aqui. Se vai dar certo. Você está me ouvindo agora? Tá me ouvindo? E aí, voltou? Tá ouvindo? Tá voltando só o Tá me áudio. ouvindo? Eu vou encerrar. Não vamos insistir com a internet, não, porque hoje a gente foi sabotado. Você vai ter que voltar aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma Alex? vez. Oi. Seu áudio tem hora que vem, mas a imagem está travada. Caiu. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem sobre economia de combustível, tá bom? Dicas, formas de economizar e como calcular a conta da bomba. Né? A gente chama de conta da bomba, que é aquele cálculo se compensa abastecer com etanol ou com gasolina, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até agora. Um abraço e até a próxima quinta-feira, às 8 horas aqui no Instagram, tá bom? Na nossa próxima live. E quem gostou do nosso conteúdo e quiser seguir, pode entrar aqui no Instagram, no @concierge do carro, começar a seguir, que a gente dá bastante dica, ficar por dentro das nossas lives, tá bom? E é isso. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau.